Olá, eu sou Samuel e estou hoje aqui para explicar para vocês sobre o modelo OSI, que significa Open System Interconnection. O modelo OSI foi criado em 1983 e formalizado em 1995, porém ele estava em desenvolvimento desde 1977. A empresa que desenvolveu ele foi a ISO, que colocou nele o principal objetivo de ser um modelo standard para protocolos de comunicação entre os mais diversos sistemas e garantir a comunicação fim a fim. Essa arquitetura de um modelo se divide em 7 camadas, de forma a obter camadas de abstração. Cada protocolo implementa uma funcionalidade assinalada em uma determinada camada. Sendo assim, cada camada vai ter seu próprio protocolo. O modelo OSI permite a comunicação entre máquinas heterogêneas. Sendo assim, máquinas de diferentes fabricantes poderiam se comunicar e define diretivas genéricas para a construção de redes e de computadores, seja ela curta, média ou de longa distância, independentemente da tecnologia sendo utilizada. Mas por que tem as 7 camadas? Para que também haja redução de tráfego, as funções sejam bem definidas, a compatibilidade com os padrões de mercado seja feita, para que haja comunicação virtual entre as camadas semelhantes, inserção de cabeçalhos, maior facilidade nas questões relacionadas com o projeto. O conceito de camada de software separa os módulos de um software em camadas de cada uma de sua contribuição para a execução do software. A camada separa o código-fonte de forma lógica, podendo gerar pacotes físicos, mas não implicam necessariamente em separação física. Assim, as camadas podem compartilhar CPU e até mesmo seus processos. Este módulo é dividido em camadas hierárquicas, ou seja, cada camada não usa as funções da própria camada ou da camada anterior, mas para esconder a complexidade e transparecer as operações do usuário, seja ele um programa ou outra camada. As camadas são empilhadas na seguinte ordem. Mais perto do usuário está a camada de aplicação, seguida pela camada de aplicação, pela camada de sessão, pela camada de transporte, pela camada de rede, pela camada de enlace de dados e pela camada física. Aqui temos um gráfico mostrando, onde mostra a disponibilidade das camadas. Como podemos ver, nos dois computadores as camadas estão na mesma ordem. Porém, os dados começam aqui na camada de aplicação e vão até a camada física. Já no outro computador que está recebendo os dados, ela começa pela camada física e vai até a camada de aplicação, onde vai para o usuário. Camada 7. A camada de aplicação corresponde às aplicações no topo da camada OSI, que serão utilizadas para promover uma interação entre máquina e usuário, a máquina destinatária ou usuários da aplicação. Essa camada também disponibiliza de recursos ou protocolos para que tal comunicação aconteça. Por exemplo, ao solicitar a recepção do e-mail através de um aplicativo de e-mail, você entrará em contato com a camada de aplicação do protocolo de rede efetuando a solicitação. Esses protocolos podem ser o POP3 ou o IMAP. Todo nessa camada é relacionado ao software. Alguns protocolos utilizados nessa camada são HTTP, SMTP, FTP, SSH, Telnet, SIP, NDP, IRC, SNMP, NNTP, POP3, IMAP, BitTorrent, DNS, Ping, entre outros. Agora eu vou falar sobre a camada de apresentação, a 6ª camada. A camada de apresentação também é chamada de camada de tradução, pois ela converte o formato do dado recebido pela camada de aplicação em um formato
comum para ser usado na transmissão de dados, ou seja, um formato entendido pelo protocolo que está sendo usado. Os dados recebidos da camada 7 estão descomprimidos, e a camada 6 do dispositivo receptor ela tem que ficar responsável por comprimir esses dados, facilitando a transmissão e também tornando ela mais rápida, já que haverá menos dados a serem transmitidos e os dados recebidos da camada 7 foram encolhidos e enviados à camada 5, que é a camada de sessão. Também para aumentar a segurança dá para se usar esquemas de criptografia neste nível, sendo que os dados só serão decodificados na camada 6 do dispositivo receptor. Em outras palavras, apenas a camada 6 pode criptografar e descriptografar os dados. Ela também trabalha transformando os dados em um formato na qual a camada de aplicação possa aceitar, minimizando todo tipo de interferência. Agora eu vou falar sobre a camada 5, a camada de sessão, que é responsável pela troca de dados e comunicação entre os hosts, que seriam os computadores. A camada de sessão permite duas aplicações em computadores diferentes e estabelece uma comunicação, definindo como será feita a transmissão de dados, pondo marcações nos dados que serão transmitidos. Toda vez que possa haver uma interrupção nesse envio, eles retornarão a última marcação. Aí, o serviço da camada de sessão é administração de sessão, onde une duas entidades para um relacionamento e mais tarde desune. Exemplo: de união, login; de autentificação e desunião, logoff. Diálogos da sessão, pois ela controla a troca de dados, delimita e sincroniza operações de dados entre duas entidades. Pode-se abrir uma conexão de sessão para trocar informações em half duplex ou full duplex. Os serviços oferecidos pela camada de sessão são os primeiros a se preocuparem com as aplicações propriamente ditas, além do serviço de mera comunicação. Agora a camada de transporte, que é a parte central de toda a hierarquia de protocolos. Sua tarefa é promover um transporte econômico e confiável, independentemente da rede física ou das redes em atual uso. Na hierarquia OSI, o serviço de transporte é realizado pela camada 4, a camada de transporte, que fornece serviços à camada superior, de seção 5, e utiliza serviços fornecidos pela camada inferior, de rede 3. A camada de transporte é responsável pela transferência eficiente, confiável e econômica dos dados entre máquina de origem e máquina de destino, independentemente do tipo de rede, da sua topologia ou das suas configurações. Garantindo também que os dados cheguem sem erros e na sequência correta. A sua principal função é a transferência de dados através de mensagens de tamanhos variáveis em full duplex, oferecendo tanto serviços com conexão circuito virtual quanto serviços sem conexão, datagrama. Transferência de dados urgentes, que são dados transferidos com prioridade maior do que os dados normais e tem mais chances de chegarem intactos no computador destino. Controle de sequência e controle de erros. Além da numeração e dos segmentos transmitidos, vai o conjunto de header, uma soma de verificadora de todos os dados transmitidos, checksum. Assim, o destinatário verifica a soma efetuando os cálculos de dados recebidos, a fim de evitar perdas ou duplicações na hora da entrega. Precedência e segurança. Essa é outra das suas funções, já que os níveis de segurança e precedência são utilizados para o tratamento dos dados durante a transmissão. A camada de transporte utiliza dois protocolos, o TCP e o UDP, onde o primeiro é orientado à conexão e o segundo não é orientado à conexão, porém ambos podem servir a mais uma aplicação simultaneamente. Protocolo TCP significa
protocolo de controle de transmissão. Ele faz uma comunicação fim a fim da rede, orientando a conexão, e é altamente confiável, independentemente da qualidade dos seus serviços e das subredes de que ele serve de caminhos. Para a confiabilidade de transmissão, ele garante a entrega das informações na sequência em que eles foram fornecidas, sem perdas nem duplicações. O UDP é protocolo de usuário de datagrama. Ele é mais rápido que o TCP, porém ele não é seguro, já que ele não vai verificar o reconhecimento das mensagens enviadas, nem trará informação de que elas forem entregues. Sendo assim, ele não controla o fluxo, podendo que os datagramas chegar fora de sequência ou até mesmo muitas vezes não chegar ao destinatário. Camada 3. Camada de rede. A camada de rede fornece os meios funcionais de procedimento de transferência de comprimento variável de dados, de sequência de uma fonte de acolhimento de uma rede para um host de destinos, numa rede diferente, em contraste com a camada de ligação de dados que liga os hosts dentro da mesma rede, enquanto se mantém a qualidade dos serviços requeridos pela camada de transporte. A camada de rede realiza o roteamento das funções e também pode realizar a fragmentação e remontagem e os erros de entrega de relatório. Roteadores operam nessa camada, enviando dados em toda a rede estendida e tornando a internet possível. Este é um esquema de endereçamento lógico, onde os valores são escolhidos pelo engenheiro de rede. O esquema de endereçamento não é hierárquico. A camada de rede pode ser dividida em 3 subcamadas. Subrede de acesso, que considera protocolos que ligam com a interface para redes, tais como o X25, o protocolo, a subcamada de subrede dependente de convergência, que é necessária para elevar o nível de uma rede de trânsito até o nível das redes em cada lado. E também a subcamada de subrede independente de convergência, que lida com a transferência através de múltiplas redes, controla a operação da subrede, de roteamento de pacotes, controle de congestionamento, tarifação e permite que as redes heterogêneas sejam interconectadas. Segunda camada, camada de enlace de dados. É a camada de ligação de dados, também conhecida como enlace ou de link de dados. Essa camada detecta e opcionalmente corrige erros que possam acontecer na camada física. É responsável por controlar o fluxo, recepção, delimitação e transmissão de quadros, e também estabelece um protocolo de comunicação entre sistemas diretamente conectados. Ela também tem o controle de erros, onde um pacote que chega com erro pode ser retransmitido ou ter seu erro corrigido, como acontece em enlaces mais caros e em satélites. Para garantir a comunicação confiável, a camada de enlace verifica o erro e solicita a retransmissão, corrige o erro nos enlaces mais caros, como por exemplo no código de Hamming. Toda mensagem recebida sem erros é sucedida por um pacote de confirmação de recebimento, que é enviada pelo receptor ao computador que enviou o dado. Já quando ela vem com um erro, ou acaba sendo inteligível, é utilizado um temporizador para verificar se houve timeout, que é o estouro do tempo, e então o receptor envia um código, que é o NAK, para o computador para que ele possa retransmitir o dado. Também ela faz um controle de fluxo, onde a transmissão ocorre apenas quando o receptor estiver pronto. Se o buffer de recepção estiver cheio, o transmissor deve parar o envio de quadros, e ele usa quadros essenciais,
como o RNR, que é o Receive Not Read, que é recebimento não está pronto, e o RR, que é Receive Reader, que é o recebimento está pronto. Primeira camada física. A camada física é a camada mais baixa do modelo OSI e diz respeito à transmissão e recepção de fluxo de bits brutos, não estruturados em um meio físico. A camada física define especificações elétricas e físicas dos dispositivos. Em especial, ela define a relação entre um dispositivo e um meio de transmissão, tal como um cabo de cobre ou um cabo de fibra óptica. Isso inclui o layout de pinos, tensões, impedância da linha, especificação do cabo, temporização, hubs, repetidores de adaptadores de redes, adaptadores de baramento de host, HBA, usando em redes de armazenamento e muito mais. Ele descreve as interfaces elétricas, ópticas, mecânicas e funcionais para o meio físico e transporta sinais para todas as camadas superiores. Ela transmite pelos meios de transmissões, que podem ser guiados ou não guiados. Os guiados são os fios de cobre e fibra ótica, e os não guiados são ondas de rádios e lasers. Os meios guiados mais conhecidos é o par trançado, que são dois fios de cobre encapados de 1 mm de espessura que são trançados para evitar interferência elétrica. É usado largamente em sistemas de telefonia. O cabo coaxial, largura do cabo depende a largura de banda depende do comprimento do cabo, e é usado frequentemente em TV a cabo e em redes locais. E também é utilizado na topologia de baramento. A fibra ótica é a tecnologia atual de fibra que permite uma largura de banda que trafega em terabits por segundo, e só que ela tem alguns problemas, como os seus equipamentos são muito caros e uma fusão de fibra é muito cara. Ela também tem conversão de sinal elétrico óptico. Ela precisa de um sistema óptico completo e seus componentes de sistemas é 1 bit para pulso de luz e 0 bit para ausência de luz. E um detector gera um pulso elétrico ao receber um pulso. Os meios não guiados, o mais conhecido são as ondas de rádios, fáceis de gerar, que se propagam por longas distâncias em todas as direções. Os TX e o RX não precisam estar fisicamente alinhados, penetram edificações facilmente e são usados para comunicação interna e externa, como acontece na transmissão por via rádio de internet. As ondas de rádio têm propriedades dependentemente normalmente da frequência. Baixa frequência passa facilmente por obstáculos, porém perde potência rapidamente com a distância. Alta frequência tende a se propagar em linha reta, são refletidas a encontrar obstáculos e são absorvidas pela chuva. E a frequência qualquer sofre interferência dos motores e de outros equipamentos elétricos. Aí esse foi o que eu tinha para falar sobre o modelo OSI. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.